Então, muito boa tarde. Queremos, antes de mais, agradecer o facto de terem aceito o nosso convite para estar aqui, para realizarmos esta audição, que será uma audição conjunta entre a Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia e também a Associação de Bolseiros de Investigação Científica. Ela é feita no âmbito de um grupo de trabalho criado aqui na Assembleia da República relativamente à avaliação da lei que estabelece o regime jurídico das instituições de ensino superior. Estamos a fazer um conjunto de audições em entidades que nos parecem relevantes e, por isso, hoje teremos a oportunidade de ouvir aquilo que nos tiverem a transmitir sobre esta revisão da Lei número 62 de 2007. A ANICT terá um período inicial de 10 minutos, depois a ABIC também 10 minutos, a seguir-se-ão as intervenções dos diferentes grupos parlamentares e no final usarão na mesma, novamente da palavra para uma intervenção final também de 10 minutos cada. Está bem? Por isso, passava já a palavra à ANICT. Quem é que irá usar primeiro da palavra? Ok, muito bem, então, faça favor. Boa tarde a todos. Cumprimentar a Sra. Presidente, os Srs. Deputados e os Srs. Deputados. Antes de mais, começar por agradecer o convite aqui feito à ANICT para estar aqui presente nesta audição parlamentar. Gostaria de começar por dar umas breves palavras da ANICT, ou seja, a ANICT tem como objetivo representar os doutorados, os investigadores de doutorados a nível nacional. Inicialmente a direção da ANICT é constituída por investigadores que são membros voluntários e somos uma associação que tem interesse em defender os interesses dos investigadores, agindo como um parceiro no diálogo entre os investigadores e o Governo e outras entidades, como, por exemplo, a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Temos a particularidade de não sermos um sindicato e não possuímos uma afiliação partidária. Desta forma, não possuímos uma filosofia reivindicativa, mas sim colaborativa, nomeadamente na identificação de propostas, identificação dos problemas e criação de propostas para os problemas identificados. Relativamente à investigação nas instituições de ensino superior, a investigação é atualmente cada vez mais crucial nas entidades de ensino superior e é uma necessidade recorrente das mesmas, na qual uma parte significativa do orçamento ou do financiamento das instituições de ensino superior já provém do resultado da investigação. Sendo claro assim que a investigação faz parte claramente das missões de ensino das instituições de ensino superior, obviamente quer nas universidades e cada vez mais nos politécnicos. Relativamente à investigação no RGES, essa é a nossa maior preocupação da ANICT, uma vez que o RGES atual não representa a importância atual da investigação nas instituições de ensino superior. Dado que a investigação raramente é referida no RGES, e sabendo que há uma tendência clara decrescente nas instituições de ensino superior, como é o caso dos politécnicos atualmente, é uma preocupação da ANICT, esta está mal representada ou mal definida, digamos, no RGES atual. Desta forma, defendemos que o RGES deve refletir a importância que a investigação tem atualmente e futuramente nas instituições de ensino superior e temos que ter uma visão no RGES, uma visão do ensino superior que deve contemplar a investigação. Porque se esta visão do ensino superior não contemplar a parte de investigação, claramente não estamos a refletir a atualidade das instituições de ensino superior. Desta forma, o RGES deve ajudar a cimentar a carreira de investigação nos institutos de ensino superior, possuindo linhas orientadoras para as instituições de ensino superior enquadrarem o financiamento para a investigação, como, por exemplo, para as carreiras de investigação. Agora passo aqui, colega, a palavra à doutora Lara, que vai dar mais alguns pontos que definimos no nosso ofício. Muito obrigada. Então, eu vou só relembrar os pontos que foram falados no ofício que enviámos.
nomeadamente relativamente à organização e à governança das instituições de ensino superior, no que diz respeito à concentração de poder nos órgãos executivos, nos quais nem sempre existe uma representatividade de todos os corpos profissionais que constituem estas instituições, e isto tem contribuído ao longo do tempo para enfraquecer a pluralidade e a democracia nas tomadas de decisão. Um exemplo do que estou a dizer é exatamente que nem sempre os investigadores estão representados nestes órgãos. Também consideramos que se deve manter uma estreita colaboração entre o ensino superior e a investigação científica e também entre as instituições de ensino superior e as unidades de investigação, que representam estes dois campos. Esta colaboração deve ser formalizada a nível laboral e refiro-me, por exemplo, à questão das instituições privadas sem fins lucrativos, que foram instaladas no perímetro das instituições de ensino superior. Esta criação, a criação deste tipo de instituições foi motivada pela flexibilização da mobilidade de recursos humanos e na facilidade da gestão dos recursos financeiros e patrimoniais. Em teoria, deveria contribuir para responder melhor aos desafios que eram colocados, científicos, tecnológicos, sociais. Tem sido utilizado também como um subterfúgio para não implementar a carreira de investigação e acaba por haver uma desresponsabilização contratual sobre estes profissionais contratados que exercem a sua atividade em prol das instituições de ensino superior. Estes profissionais não têm direitos laborais plenos e não participam na vida ativa democrática destas instituições. Também as instituições de natureza fundacional que permitiram a contratação de docentes e investigadores ao abrigo do Código de Trabalho, substituindo vínculos vínculos públicos por vínculos privados, e isto veio criar desigualdades entre profissionais que estão na mesma categoria profissional em vários níveis de vencimento, avaliação e até progressão na carreira. Só para concluir, no que diz respeito a esta reflexão sobre o RGES, pensamos que deve haver efetivamente devemos pensar onde é que este RGES nos trouxe e o que é que ele nos pode dar para o futuro, e deve ser definida uma visão clara e de futuro para aquilo que nós queremos para as nossas instituições de ensino superior, e as alterações que são feitas ao RGES devem contemplar esta visão que é definida. Estas alterações não devem ficar alheias a outras alterações que têm vindo a ser implementadas e discutidas, como é o caso do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, que claramente pretende aproximar a carreira de docência e a carreira de investigação, sem que haja uma discussão profunda e alargada entre todos os envolvidos, e que consideramos que desvirtua a carreira de investigação, tirando-lhe a relevância, e que pode comprometer a longo prazo a qualidade do sistema científico nacional. Obrigada. Muito obrigada. Passo a palavra então agora à Sra. Presidente da ABIC, Sofia Lisboa. Boa tarde, muito obrigada, e agradecendo também mais uma vez o convite para nos ouvirem. Nós entregámos, portanto, um parecer também relativamente a esta questão e, de facto, consideramos que é uma questão central a revisão deste regulamento jurídico passados 15 anos, e consideramos que este instrumento é um instrumento para regular aquilo que é o funcionamento das instituições de ensino superior, e que isso basicamente deve corresponder às necessidades de funcionamento democrático e aquilo que é a missão também das instituições de ensino superior, e não apenas pensar que isto se pode aplicar a qualquer setor. É um setor particular que tem a sua missão e os seus objetivos. E, portanto, aqui, se nós falamos de problemas financeiros das instituições, falamos de problemas das contratações e, portanto, da precariedade também, no caso dos investigadores, generalizada, se falamos de problemas de gestão democrática, e se eles existiam antes deste regime ser implementado,
a solução que se quer apresentar não deve ser para passar para um modelo de gestão empresarial como se esse modelo de gestão empresarial viesse resolver aquilo que eram problemas de financiamento que não estão resolvidos e que estão longe de ser resolvidos por opção também dos sucessivos governos, de uma questão da gestão democrática das instituições que, quanto menos democrática ela é, mais problemático também é do ponto de vista da reivindicação e da discussão interna sobre os problemas de financiamento, com os problemas de contratação e das condições de trabalho, e portanto aqui o que nos parece é que este regiés e particularmente a questão do regime fundacional das instituições veio no entendimento de alguns intervenientes da comunidade académica, nomeadamente reitores e diretores. Conhecemos a opinião daqueles que gerem as instituições e, portanto, que reivindicavam e necessitavam de mecanismos que fossem ao encontro das dificuldades, nomeadamente de gestão financeira, mas aquilo que dissemos desde o início e aquilo que se vem comprovar todos estes anos depois é que aquilo que eram as promessas, nomeadamente do ponto de vista da facilidade da gestão, da autonomia dos recursos, de captar recursos financeiros, das contratações, nada disto se veio a concretizar naquilo que são, por exemplo, as instituições que adotaram o regime fundacional. E, portanto, aqui o que nos parece é que há uma questão de democracia nas instituições de ensino superior, de falta de gestão democrática. Este é um dos pontos principais daquilo que são os nossos problemas com este regulamento jurídico, portanto, o impacto que teve na vida democrática e de gestão das instituições, reduzindo a participação direta de diferentes setores da comunidade académica, extinguindo órgãos, por exemplo, como o Senado Universitário, e criando outros órgãos que na prática são sobretudo consultivos, e depois tendo este Conselho Geral que deveria de facto representar a comunidade, mas que tem uma atuação muito limitada, e nomeadamente, como também já foi referido, esta questão dos investigadores bolseiros, ou todos aqueles que não têm contrato de trabalho com a instituição, não estão representados. No caso da ABIC, e já agora fazendo aqui também referência a isto que nos parece, está tudo relacionado com aquilo que é a nossa posição em relação ao Estatuto do Bolseiro de Investigação, ao abrigo do qual estão contratados os bolseiros de investigação. É um estatuto que não nos concede esta condição de trabalhadores e, portanto, no caso dos órgãos de representação, apenas os doutorandos, portanto, aqueles que estão inscritos no terceiro ciclo de estudos, têm uma representação através da eleição de estudantes e, portanto, isto é altamente problemático quando aquilo que nós estamos a dizer é que os investigadores, independentemente do seu vínculo, aquilo que estão a fazer é investigação, estão a contribuir para o funcionamento dos centros de investigação e a contribuir também para as instituições de ensino superior, por seu intermédio, e, portanto, é evidente que é problemático pensar que a representação é através daquilo que são os seus problemas pedagógicos, eventualmente, no decorrer da sua formação, no caso dos doutorandos. Agora, efetivamente, a maior parte dos problemas de uma pessoa que está a fazer o doutoramento não tem a ver com o primeiro ano da sua parte letiva, que é bastante, diria até insignificante, depois aquilo que é o trabalho de todos os anos e todos os dias nos centros de investigação, lado a lado com todos os outros investigadores, e, portanto, esse trabalho não é possível, não há um lugar em que um investigador com um vínculo precário de uma bolsa de investigação possa, de facto, ter a sua voz e ser representado no funcionamento da gestão das instituições de ensino superior, como ele hoje funciona. E, portanto, isto aqui também, obviamente, é extensível a outros bolseiros e outros investigadores com vínculos precários que não são necessariamente os doutorandos, portanto, aqueles que estão contratados ao abrigo de projetos de investigação não têm qualquer tipo de representação, portanto, isto é tudo bastante problemático. Do ponto de vista da precariedade, também temos aqui depois uma grande desigualdade que surge com esta ideia de flexibilização também na gestão dos recursos humanos e de haver, no caso do regime fundacional, haver vínculos laborais distintos para pessoas que na mesma instituição desempenham as mesmas funções, nas mesmas instituições desempenham as mesmas funções e, portanto, isto também nos parece um problema fundamental da aplicação deste regime. E, finalmente, termino um bocadinho como comecei, esta ideia de que
esta mudança de gestão não teve em conta aquilo que é a missão das instituições de ensino superior, que são instituições que são fundamentais para a construção também da nossa sociedade, para o seu desenvolvimento, do ponto de vista crítico, de assinalar aquilo que são os problemas, e, portanto, a gestão deve refletir essas necessidades de desenvolvimento da sociedade que são a missão destas instituições. E nós comprometermos o caráter público e democrático das instituições através de um regulamento deste tipo é algo que nos parece muito complicado e que vem servir muito mais uma lógica de uma visão neoliberal também para as instituições de ensino superior, fomentando um ambiente de concorrência que não serve aos propósitos nomeadamente nas questões relativas à investigação, mas no ensino superior no seu todo. E, portanto, a ABIC tem defendido e defende a revogação deste regime e do regime fundacional nas instituições de ensino superior, e pensamos que a discussão deve ser o aprofundamento da democracia interna das instituições, e que é esse aprofundamento que vai resolver os problemas e que se deve encarar as necessidades de financiamento e, portanto, contrariar aquilo que é um subfinanciamento crónico das instituições, e que isso deve passar, esse aprofundamento da democracia deve passar por trazer à discussão os amplos setores que funcionam dentro da comunidade académica, nomeadamente também os não docentes, que também, no caso deste regime, estão altamente subrepresentados e que devem, como os outros setores da comunidade, ter uma palavra a dizer naquilo que é a gestão das instituições e da sua missão. Obrigada. Muito obrigada. Passo a palavra à senhora deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentos a todos, às duas entidades que estão aqui, dizendo-nos que, de facto, nós estamos a rever o RGES, há muito tempo que devia ser revisto. Esta experiência toda destes anos dá-nos aqui muito lastro, juntamente com as vossas questões, para podermos fazer uma revisão o melhor possível. Gostava de começar por dizer que estamos a fazê-lo num momento extraordinariamente particular no que diz respeito não só à Europa, mas como à percepção. Os relatórios que têm estado em cima da mesa, em particular refiro-me ao relatório Letta, têm feito uma chamada de atenção muito importante acerca da importância da investigação. A investigação não só para as questões que têm a ver com a aceleração e com o desenvolvimento económico, mas também por o conhecimento em si, a importância do conhecimento, que tem sido muito visível para a opinião pública, particularmente pós-Covid. Há aqui uma questão que nos parece central e que se deve refletir também no RGES, que é a noção de que a fragmentação, a imposição de barreiras, que podem ser burocráticas, a falta de flexibilidade, atrofia o sistema científico e não lhe dá a devida dimensão. Isto porque nós iremos ter que falar necessariamente da internacionalização do sistema científico. Regressando ao RGES, nós entendemos que há um conjunto de restrições, e queríamos ouvir-vos, porque vão ter uma oportunidade de replicar-nos, que são a montante, que embaraçam todas as instituições de ensino superior com reflexos na investigação, que é, por exemplo, uma falta de autonomia da parte das instituições, no que diz respeito à autonomia patrimonial, à autonomia financeira, à capacidade de gerirem, e que muitas vezes essa falta de autonomia, que no nosso ver deve ser alargada a todas as instituições de ensino superior, pode permitir uma melhor gestão e um melhor apoio à própria investigação. No que diz respeito à contratação pública, à burocracia, limitando a capacidade de competição das instituições. Há muitas despesas que têm a ver com a contratação de serviços, em particular na investigação, estão muito dificultadas neste domínio, e julgamos que é possível programar e planear as atividades de outra maneira, com uma gestão orçamental adequada a estas vicissitudes que têm a ver com a programação e com a gestão de projetos em termos científicos, e mesmo com a elegibilidade de despesas. Nós consideramos que há aqui algo que é extraordinariamente penalizador, no caso da investigação, e, acima de tudo, também uma questão que já referiram, por exemplo, que tem sido uma fuga para a frente, que tem sido a criação de instituições privadas sem fins lucrativos para gerirem as questões de investigação, que trazem aqui alguns problemas, como foram aqui referidos, que também nos parece que assim seja, em particular no que diz respeito ao estatuto laboral das pessoas que lá estão e à maneira como funcionam. Entendemos também que uma das questões centrais é a questão da contratação de pessoal. Não só, já independentemente do vínculo, a contratação de pessoal.
de pessoal, não só no que diz respeito à investigação, mas também em relação ao pessoal docente, não é? E entendemos que seria necessário fazer aqui alguma revisão, permitindo às instituições maior flexibilidade nas questões importantes em relação à investigação, nomeadamente no que concerne à organização dos recursos humanos dedicados à investigação, também o seu financiamento, e assegurando que estes recursos humanos, a investigação faz parte, está inserida dentro das instituições de ensino superior. Defendemos sempre que tem que haver uma ligação entre o ensino e a investigação, sem isso não é ensino superior, mas também tem que haver uma salvaguarda da investigação, não só aplicada, mas investigação fundamental, com os devidos cuidados, permitindo aos investigadores não só um contrato a termo certo, desculpa, o contrário, evitando estes contratos a termos certos, que a maioria dos quais estão nas instituições privadas sem fins lucrativos. Esta questão da precariedade laboral é uma questão que nos preocupa, e vocês já se pronunciaram sobre ela e nós gostaríamos de ter mais alguns elementos para estarmos atentos. Outra das questões que referiram e que nos parece central é a questão da democraticidade, que também se vai relacionar com a própria participação e representatividade dos diferentes corpos dentro das instituições. Entendemos que é preciso fazer um reforço da participação, da democraticidade interna, da comunicação e da transparência, e, acima de tudo, também fazer uma manutenção dos órgãos de decisão coletiva e estes órgãos por eleição, que nos parece extraordinariamente importante. Gostávamos de ouvir a vossa opinião acerca do sistema binário também, e como é que algumas das questões que vocês levantaram se podem posicionar dentro do sistema binário. Nós ouvimos aqui há pouco tempo uma defesa que nos pareceu bastante interessante, da parte do Conselho Nacional de Educação, da existência de um sistema binário flexível e não rígido, que permitisse que as próprias instituições fossem capazes não só de terem modelos mais personalizados de organização e gestão, dentro de um conjunto de princípios democráticos, como é óbvio, mas também de identidade, de criação da sua própria identidade, dando resposta àquilo que entendem que é a sua missão e que são o contexto onde estão inseridas. Nesse sentido, gostava de ouvir a vossa opinião acerca desta questão e também acerca do que é que entendem sobre as universidades politécnicas, a questão dos graus e diplomas que os dois tipos de instituições podem e devem elencar. Podem gerir e lecionar. E estas questões, em particular, o que diz respeito não só à organização de todo o sistema, com a sua autonomia, com a sua capacidade de gestão diferenciada, ao aumento da democraticidade interna e da investigação, às questões de constrição no que diz respeito a algum constrangimento no recrutamento de pessoal, seja ele qual for, docente, não docente, investigadores, à existência reconhecida dentro do RGES do papel da investigação e, simultaneamente, do corpo de investigadores, à sua participação nos órgãos, que é algo que não tem acontecido, muitas vezes porque não tem esse estatuto, não tem participação nos órgãos que já estão em funcionamento. E depois também gostava que, dentro desta questão do sistema binário, que se tivessem tempo ainda nos dissessem alguma coisa acerca do que entendem que deve ser a organização da internacionalização e a sua relação dentro das instituições ao nível da investigação, da inovação e da transferência de conhecimento, porque é uma das coisas que nos preocupa, não só a relação das instituições de ensino superior com o contexto internacional, mas também com o seu contexto local e nacional na transferência de conhecimento. Muito obrigada. Julgo que atingi o meu tempo. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tomará agora a palavra a Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, do Partido Social Democrata. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Associação Nacional dos Investigadores em Ciência e Tecnologia, a Associação de Bolseiros de Investigação Científica, e, como sabem, este Governo vai mesmo avançar com a revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, que sabemos que o setor aguarda com expectativa há demasiados anos. E gostava de pegar nas palavras com que a ANICT também começou a sua intervenção, parceiros de diálogo,
construtivos, de colaboração, porque é mesmo este espírito que está quer na revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, como também com a revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, porque pela sua importância e tendo em vista alcançar o maior consenso possível, termos uma solução agregadora que nos traga um instrumento, não só no ESIC, mas também como o RGES, que responda aos desafios do sistema de ensino superior, também ao sistema científico e tecnológico, este Governo, nomeadamente no que diz respeito ao ESIC, reuniu com todos os grupos parlamentares e, portanto, este espírito de diálogo nesta casa e que acredito também que se estende às academias por todo o país. E no que diz respeito às intervenções que fizeram, que agradeço, tenho algumas questões específicas, mas não posso deixar de iniciar esta primeira reflexão com o relatório LETA, que nos propõe uma quinta liberdade, portanto, a criação de um grande espaço europeu na área de investigação, da educação e da inovação. E nós sabemos que a capacidade do nosso sistema científico e tecnológico para estar na linha da frente das agendas europeias na investigação e da inovação vai ser decisivo para o futuro do nosso país, e nós tivemos uma grande credibilização e valorização do papel da ciência no combate à pandemia, mas sabemos que o futuro do nosso país depende da capacidade de estarmos na linha da frente, daí que tenha que existir um contexto institucional, e há muito a fazer na melhoria deste contexto institucional para que, de facto, a atividade dos nossos investigadores seja realizada em ambientes estáveis, reduzindo a precariedade, para podermos atrair os melhores investigadores. E, portanto, eu gostava de vos questionar no que diz respeito ao RGES, como é que é possível, no fundo, aprofundarmos uma participação mais alargada, mais ativa, aumentarmos a nossa capacidade de interação nestes consórcios europeus, nas alianças europeias, nas parcerias internacionais e depois o alinhamento das agendas europeias com as nossas estratégias nacionais. E no que diz respeito também a este contexto institucional, e como comecei por referir a revisão do ESIC, e portanto o Governo deu prioridade ao Estatuto da Carreira de Investigação Científica, onde se definem as funções de investigação, onde se determina também a aplicação do Estatuto noutros serviços da administração direta e indireta do Estado, que, como sabemos, contam com um número significativo de doutorados nos seus quadros, mas também um ambiente para reduzir a precariedade dos investigadores, das suas linhas de investigação e criando um horizonte de carreira mais atrativo para os ciclos iniciais de carreira. E, nesse sentido, a par desta valorização da ciência e da produção científica, também nos parece haver um consenso no que diz respeito à importância de aprofundarmos a missão da investigação nas instituições de ensino superior ao nível do RGES e, portanto, em concreto, que condições são necessárias de serem previstas e a ligação para aprofundarmos a ligação das instituições de ensino superior com as instituições de investigação científica e depois também uma palavra da vossa parte no que diz respeito, em particular, ao papel dos laboratórios colaborativos, dos laboratórios de Estado, para salvaguardarmos, de facto, o seu papel essencial. Depois, para nós defendemos uma articulação entre a carreira de investigação científica e a dimensão da carreira de investigação com a carreira docente, portanto, esta ligação entre o que se passa na sala de aula e também o que se passa nos laboratórios de investigação científica, portanto, também gostava de vos ouvir mais sobre este vínculo, esta articulação entre o ensino e a investigação e ainda no que diz respeito à endogamia sistémica nas nossas universidades e, portanto, nós sabemos de docentes que fazem sua licenciatura, mestrado, doutoramento, que o concluem na mesma investigação, fazem provas de agregação, dão aulas, fazem investigação, orientam na mesma instituição de ensino superior, na mesma faculdade e, de facto, nós queremos que as instituições não estejam fechadas sobre elas próprias e é importante que exista mobilidade académica, porque senão as ideias ficam em circuito fechado, há uma uniformização de pensamentos e, portanto, o que é que consideram que também poderia ser feito neste âmbito? Acompanhamos as preocupações no que diz respeito à participação democrática, daí também questionar-vos a avaliação que fazem dos Conselhos Gerais. Uma das fases mais visíveis continua a ser a eleição do reitor ou do presidente do Instituto Politécnico e, portanto, sendo o colégio também demasiado pequeno, é demasiado fácil reproduzir estruturas de poder que são existentes e nós queremos, de facto, salvaguardar a democraticidade e o pluralismo na vida
interna das instituições e, portanto, o que é que defendem as eleições num processo mais aberto, mais participativo, em que moldes, e nessa medida também ao nível da importância dos membros externos nos Conselhos Gerais e na abertura da própria Academia à sociedade civil, uma abertura de portas, nomeadamente importa-nos no que diz respeito à transferência do conhecimento, aumentando o impacto da investigação que é produzida na melhoria da vida das pessoas, na mudança da sociedade, o impacto também que tem na nossa economia, no tecido empresarial e aqui a importância da investigação aplicada, mas naturalmente também a importância da investigação essencial, elementar e, portanto, gostava também de vos ouvir relativamente a esta abertura. E, por fim, gostava de vos questionar o que é que o RGES deve salvaguardar, que esteja adquirido e que seja indispensável ao desenvolvimento do ensino superior e que, também respondendo a algumas questões que aqui foram lançadas, este Ministério é um acérrimo defensor do grau de autonomia e do aprofundamento da autonomia das instituições de ensino superior e que certamente é essencial para aprofundar também a missão de investigação, dando condições em diversos domínios. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Usará agora da palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega. Obrigado. Saúdo a Sra. Deputada, coordenadora do Grupo de Trabalho e as Sras. Deputadas. E saúdo a Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia e a Associação de Bolseiros de Investigação Científica. Primeiro começo por agradecer as intervenções iniciais que colocaram uma tónica na importância institucional da investigação e dos investigadores. Portanto, fizeram a apresentação inicial foi nesse sentido. E aqui nenhum de nós questiona o facto da importância do regime jurídico das instituições do ensino superior enquanto documento estratégico para esta área. Acontece que uma lei desta natureza não pode ser elaborada para ser revista ao fim de 5 anos, como se fez em 2007. Portanto, estamos em 2024 e a lei não foi revista. E não foi revista numa situação ainda mais surpreendente de crise endémica do ensino superior. Portanto, o que me parece é que o que salta à vista é que uma coisa é o tempo da política, que é de uma natureza. É imediato, é um tempo instável. Outra coisa é o tempo da ciência, que é um tempo que precisa de ser mais estável e mais do tempo longo. Acontece é que o tempo da classe política tem colonizado, subjugado o tempo próprio da ciência. E, portanto, rever o RGES é, no fundo, restaurar o tempo da ciência. E é uma desgraça civilizacional quando nós temos a ciência a depender de dividendos políticos e eleitorais. Daí eu questionar aos representantes das duas associações se o RGES deve ou não passar a ser uma lei de grande alcance temporal, isto é, deixar de ser uma lei pensada para ser vista ao fim de 5 ou 10 anos. É que questiono se é útil para a ciência uma lei que seja assente em grandes princípios que possam, por exemplo, ser definidos no preâmbulo do RGES. Por exemplo, para determinar que o propósito da lei do RGES é o de assegurar a autonomia da ciência e do ensino superior. E depois dessa definição, definir de forma clara, simples e objetiva quais são os grandes princípios em que assenta essa autonomia. Será a defesa ou não da qualidade do conhecimento e o que é que isso significa? Será a responsabilidade financeira efetiva de cada instituição do ensino superior? É que, se o RGES partir de uma definição jurídica precisa do que se entende por autonomia da ciência e do ensino superior, depois o articulado da lei pode ser muitíssimo mais curto do que aquele que é, simples, desburocratizado, objetivo. Eu gostaria de saber se concordam com o Partido Chega que o coração do problema do que aqui estamos a discutir é exatamente a falta de autonomia entre o campo político e o campo da ciência ou o campo académico. Eu insisto neste exemplo. No século XVIII, as sociedades europeias enfrentaram e resolveram um problema semelhante à época. Isto é, a fé ficou para a Igreja
e a razão veio para a universidade. E será que nós hoje não temos de assumir o dever de separar o poder, no sentido de poder político, da razão, no sentido da instituição académica, e ser esse o princípio refundador da autonomia do ensino superior? É que a falta estrutural de sustentabilidade financeira do ensino superior, que afeta investigadores, bolseiros e o ensino superior no seu conjunto, jamais aconteceria se ela não fosse simultânea da crise da ciência, da crise de credibilidade do conhecimento científico. E eu anoto, para terminar, que nas últimas semanas este grupo de trabalho passou a confrontar-se com um novo desafio. É que refiro-me ao ciclo de renovação profunda do ensino, da ciência e do ensino superior, que dá os primeiros passos nos Estados Unidos da América e que depressa chegará à Europa. Portanto, fazer o RGES apanhar desde já esse comboio é a grande possibilidade histórica de Portugal não voltar a ficar para trás neste domínio. Portanto, agradeço antecipadamente os comentários a estes reparos que fiz. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar também os representantes da Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia e da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica. Como aqui já foi dito e também vocês referiram nas vossas intervenções iniciais, que eu agradeço porque nos trouxeram aquela que era a vossa visão, além daquilo que nós também já tínhamos conseguido perceber de alguma pesquisa que fizemos, é que sendo o RGES um documento orientador da estratégia das instituições de ensino superior, obviamente que deve contemplar a atualidade e o desenvolvimento que as instituições e o meio académico está a ter ao longo dos anos e, portanto, é lamentável que, passados 12 anos desde que este regime entrou em vigor, ainda não se tenha feito a sua revisão e isso impacta diretamente naquele que tem sido o desenvolvimento ou não das nossas instituições e daquilo que nós poderíamos ainda alcançar se este regime já estivesse mais atual. Da análise e do ângulo da investigação científica, que também é isso que nos traz aqui, a vossa audição é importante porque talvez seja a mais diferenciada de um conjunto de audições que já temos feito até ao momento, do que nós conseguimos apurar, daquela que é a vossa visão, tanto investigadores como instituições de ensino superior partilham a visão de que a ligação entre o ensino superior e a investigação científica deve ser estreita, interligada e central para o desenvolvimento académico, científico e social, da mesma forma que também deve ser fortalecida de forma a assegurar que o conhecimento que é gerado nas unidades de investigação seja plenamente integrado no ensino superior e também penso que foi a ABIC que o referiu, enriquecendo assim os currículos e preparando melhor alunos para o mercado de trabalho e como vocês disseram, e bem, nós concordamos, a investigação científica e também a inovação são essenciais para o crescimento e para o desenvolvimento da nossa sociedade. É ainda também destacada a importância de um modelo flexível que permita a docentes equilibrar as funções de ensino e investigação sem comprometer com isso a qualidade de nenhuma delas. As IES sublinham, por um lado, a necessidade de se assumir responsabilidades diretas na investigação, evitando recorrer a entidades privadas, que frequentemente funcionam como subterfúgios para desresponsabilização laboral, e a articulação entre IES e unidades de investigação e desenvolvimento deve ser clara, equitativa, preservando dessa forma uma forte ligação institucional e promovendo a cooperação em vez da competição. Identificamos também a necessidade de maior colaboração institucional, tanto a nível nacional como internacional, através, por exemplo, de consórcios e parcerias com empresas e outras entidades, sendo que estas ligações estão sempre sujeitas, obviamente, aos incentivos financeiros, devendo traduzir-se numa transferência eficiente do conhecimento e da tecnologia para a sociedade e para a economia. E no caso do ensino politécnico, a investigação deve estar especialmente ligada às necessidades do mercado de trabalho. A fim de maximizar o impacto da investigação, é por isso essencial um reforço significativo do financiamento público. Apesar de se reconhecer os progressos alcançados, identificam
e vocês também o disseram na vossa intervenção, entraves, como por exemplo o excesso de burocracia que é existente, a dependência de métricas e a falta de financiamento estrutural, assim como a necessidade de criação de modelos mais sustentáveis, flexíveis e colaborativos. E com base nisto tudo, sendo que algumas coisas obviamente nós acompanhamos, noutras nem tanto, as questões que eu teria para colocar, em primeiro lugar para a ANIST, é qual é que deve ser o rácio que garanta a representatividade nos órgãos de gestão, obviamente na vossa opinião, que fórmula de financiamento deve ser adotada de forma a considerar o número de investigadores e a produtividade científica, garantindo que este montante esteja alocado especificamente à investigação, de que forma é que deve funcionar a articulação entre as carreiras de docente e de investigador, ou não deve de alguma forma funcionar, que impacto é que esta correlação terá na qualidade quer do ensino, quer da investigação. E depois uma pergunta mais direcionada para a BIC qual é a vossa posição relativamente ao regime fundacional, se bem que eu acho que já percebi meramente na vossa intervenção, mas gostava que aprofundassem, tendo em conta que as entidades que o adotaram reportaram melhorias ao nível da autonomia administrativa e financeira, captação de receitas próprias e gestão de recursos humanos. Relativamente à falta de representatividade de investigadores, trabalhadores técnico-administrativos e estudantes no Conselho Geral, a minha pergunta para ambos era em que medida é que esta fragilidade se reflete nos direitos laborais dos investigadores. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada. Eu peço desculpa de não ter conseguido ouvir a vossa intervenção inicial e por isso talvez vou colocar só questões genéricas, eventualmente correndo o risco de já se terem mencionado, já se terem referido a elas, mas pronto, se puderem depois no final expô-las sinteticamente, eu agradecia, e tem a ver com as grandes questões que para nós sempre estiveram em causa no RGES e que, sem prejuízo de outras, se centram na nossa perspectiva em duas ou três grandes questões. Uma é a questão dos direitos laborais, da precariedade, na qual se insere também esta relação entre docente e investigador, de como é que o RGES promove ou não promove a estabilidade de um corpo docente e, ao mesmo tempo, a possibilidade de projetos de investigação e a manutenção de investigadores dentro de uma carreira que tenha direitos e que tenha regras transparentes e previsíveis, tal como o sistema de avaliação dentro das próprias instituições para ambos os casos, não é? Para o corpo docente e para a carreira de investigador. E, portanto, como é que o RGES pode ou deve, na vossa perspectiva, enquadrar estas questões dos direitos laborais e da estabilidade dos profissionais. A segunda prende-se com o regime fundacional e tem a ver com sistemas de financiamento e a vossa perspectiva sobre o regime fundacional e também sobre a participação de entidades externas às instituições, nomeadamente a participação de empresas e de outro tipo de instituições ou de personalidades nas decisões dentro das instituições. Como é que isto deve estar enquadrado? O que se prende com a última questão que eu queria colocar, que é a democracia e a participação dentro das instituições. Se os órgãos que estão e como estão desenhados garantem e respeitam a participação, a autonomia científica, a democraticidade das decisões internas, o princípio da eleição interpares e todos aqueles princípios de democracia interna das instituições, que na nossa perspectiva são uma garantia também depois da autonomia, e como é que isso deve ser enquadrado e que alterações é que devem ser feitas. Tenho uma última pergunta que já foi feita, que está relacionada com o sistema binário. Nós fizemos aqui alterações recentes nesta matéria, nomeadamente na possibilidade, e essa é a mais relevante, do ensino politécnico poder conferir graus de doutorado. Não sei se
se a relação que atualmente existe entre neste sistema binário vos faz sentido ou se acham que ela também poderia ser revista. Obrigada. Muito obrigada. Finalmente, a senhora deputada Paula Santos, do PCP. Por favor. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu queria começar também por cumprimentar os dirigentes da Associação de Investigação em Ciência e Tecnologia e da Associação de Bolseiros de Investigação Científica, agradecer os contributos que trouxeram para esta discussão, as vossas reflexões, e eu queria tocar, de certa forma, em 3 pontos que foram também abordados. E o primeiro ponto prende-se desde logo com este modelo de regime fundacional, que abriu de facto as instituições de ensino superior à participação de entidades externas, cujas prioridades são os seus próprios interesses e não propriamente aquilo que é necessário para o país em termos de investigação e de caminho para as próprias instituições, acabando por haver aqui uma subversão daquilo que deve ser as orientações e as prioridades das próprias instituições de ensino superior, para além de abrir portas também à privatização do ensino superior, e foi feita uma referência e que nós acompanhamos, porque um dos argumentos dado para esta opção na altura prendia-se com questões de financiamento, e a verdade é que as questões de financiamento também não estão resolvidas. O que é que isto revela? Revela, de facto, que o Estado ou o Governo tem que assegurar aquelas que são as suas responsabilidades perante as instituições de ensino superior e tem que assegurar o adequado funcionamento para o seu desenvolvimento naquilo que é a sua missão, seja no que diz respeito aos aspectos pedagógicos, seja no que diz respeito aos aspectos da investigação científica. E isso não está a acontecer, não aconteceu no passado e não está a acontecer neste momento. Este era um primeiro aspecto que gostaria de colocar. Um segundo aspecto também foi aqui muito focado e que nós acompanhamos o conjunto das preocupações que aqui foram expressas por vós, que se prende de facto com a perda de democraticidade neste modelo, neste regime das instituições, deste regime jurídico das instituições de ensino superior. Falaram de aspectos com os quais nós acompanhamos a concentração de poder, o facto de haver um conjunto de corpos de trabalhadores que não participam nos respectivos órgãos de gestão e, de facto, isto tudo contribui para uma perda de democraticidade das instituições de ensino superior. Nós consideramos que sim, que deve haver essa participação, que deve haver, ou seja, todos nas instituições devem ter essa possibilidade de participação e de integração dos respectivos órgãos de gestão. E a terceira questão que eu gostaria de colocar prende-se com a precariedade nas instituições de ensino superior. E aquilo que o conjunto de elementos que temos disponíveis, aquilo que nos mostram é que, infelizmente, é generalizado e afeta de uma forma muito expressiva os investigadores no nosso país, de facto muito afetados, vínculos precários, os bolseiros numa situação de facto extremamente particular e também com vínculos extremamente precários, sem acesso a um conjunto de direitos, mas muitos outros investigadores também, as suas condições de trabalho, de todos, não é? Não estou aqui a fazer nenhuma separação, é geral esta a não garantia de condições de trabalho e de direitos. Mas o que eu queria referir era, nas instituições como regime fundacional, é muito expressivo esta precariedade. Aliás, foi feita inclusivamente aqui a referência da perda do vínculo público e isto revela que estas opções teve consequências gravíssimas, por um lado numa linha de privatização e toda uma lógica de gestão que não tem a ver com os princípios e aquelas que são as prioridades das instituições públicas, mais numa lógica de gestão privada, e depois uma outra que é o ataque aos direitos dos trabalhadores, também bem presente
esta opção, com esta perda de direitos. Eu, para concluir, gostaria de terminar com duas últimas observações. Uma primeira, porque é conhecida esta posição do PCP, mas também gostaria de ouvir a opinião sobre... Nós defendemos que deve haver um sistema único de ensino superior, respeitando naturalmente as especificidades das diversas instituições do ensino superior. Há hoje desigualdades que persistem entre universitário e politécnico nas condições de financiamento, até nos próprios estatutos, em particular aqui na carreira docente, e, portanto, não faz sentido. Cada instituição tem naturalmente as suas especificidades, isso deve ser respeitado, mas consideramos que deve haver um sistema único. E para terminar, mesmo nós temos avançado, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, nós temos avançado e defendemos não só o fim do regime fundacional, obviamente que é necessário respeitar e assegurar a autonomia das instituições do ensino superior, e isto exige que sejam dotadas dos meios, nomeadamente financeiros, defendemos a valorização dos trabalhadores e, obviamente, também a participação democrática. Muito obrigada. Muito obrigada. Passaremos então agora às vossas intervenções finais. Será o Sr. Vice-Presidente agora no início, faça favor 10 minutos. Pronto, aqui há algumas páginas de perguntas, mas vou tentar responder assim um bocado de forma geral. Obviamente que a ANIC está sempre disposta a responder. Depois, se tiverem mais questões, podem mandá-los diretamente para nós, para que a direção terá todo o prazer de responder. Umas coisas gerais, falamos aqui muito dos estatutos de carreira, ou seja, pronto, como eu disse inicialmente, claramente a parte de investigação está, e acho que sabe toda a gente, está muito forte nas instituições de ensino superior, e neste momento está aqui a haver uma reflexão do RGES, mas, por exemplo, a questão, do estatuto de carreira de investigação, a reflexão já não está a ser assim tão grande, ou seja, nós acreditamos que nós precisamos de uma visão clara do que é que nós queremos para as instituições de ensino superior. E, obviamente, que depois temos que haver um acompanhamento em todos os outros estatutos de carreira, quer de investigação, quer de docente e outras leis, eventualmente, e deve acompanhar toda essa visão. Pronto, ou seja, nós parece-nos, pelo menos nas últimas reuniões, no estatuto de carreira do ESIC, é que há aqui uma aproximação quase forçada, digamos, do investigador com a carreira do docente. Ou seja, estamos aqui a obrigar, basicamente, o investigador a fazer ou seja, a atividade principal do investigador é fazer investigação, e podemos dizer que uma atividade secundária, por exemplo, poderá ser a docência. Acreditamos perfeitamente que é vantajoso o investigador poder dar aulas e, obviamente, o docente também fazer a investigação, e o sistema assim complementa-se. Agora, tem que haver uma separação, e não aqui uma questão de uma separação no sentido de não obrigatoriedade, ou seja, estamos a dispensar um investigador de fazer uma atividade, podemos ou não dispensar, que é dar aulas, para depois poder fazer a sua investigação principal. Ou seja, nós não concordamos efetivamente com esta questão da obrigatoriedade das 4 horas, porque basicamente se o Conselho Científico da unidade quiser que o investigador tenha que dar aulas, ele vai ter que dar, pelo menos na última revisão que nós temos. E nós não concordamos, ou seja, tem que haver uma questão clara em que o que é que nós queremos para a investigação. E nós acreditamos que temos que, pelo menos, pode haver este diálogo, e o investigador, obviamente, eu próprio como investigador de carreira, quando possível, dou algumas aulas, e temos muitos casos na mesma situação, mas temos que definir o que é que nós queremos. Se queremos realmente que haja uma carreira de investigação que possa estar concentrada na investigação, eventualmente se o investigador quiser, e se a unidade quiser, possa dar aulas, tudo ok. E acho que falta essa visão, ou falta essa definição na visão. Isto é importante para o RGES, porque se estamos a definir aqui a visão das instituições de ensino superior, esta deve acompanhar o mesmo. A precariedade, pronto, é sabida, ou seja, há uma enorme precariedade na parte na investigação, obviamente também aqui com os colegas aqui dos bolseiros e até nos docentes, ou seja, há muitos docentes convidados também, precários, que se permanecem durante muitos anos.
Obviamente que esta precariedade muitas vezes obriga as pessoas a sair porque não têm hipótese, ou leva-nos que, às vezes, na questão de responder à parte de internacionalização, é muito difícil. Nós queremos focarmos, às vezes, numa componente muito de internacionalização quando temos um sistema muito precário. Ou seja, não há uma segurança do próprio investigador dar um salto maior que é para projetos europeus, para a internacionalização, quando, a fim de um ano, tem que ser avaliado para ter um novo concurso, ou passado 2 anos. Então, a precariedade afeta, de certa forma, ou afeta muito a componente de internacionalização. Uma vez que, em princípio, a maioria dos investigadores sonha com a internacionalização, ou seja, tem projetos europeus, projetos de larga escala e por aí fora. Alguma coisa? Vou deixar a minha colega aqui também falar um bocado. Sim, relativamente à questão da representatividade nos órgãos, nós já anteriormente demos um ofício sobre o assunto, não à Comissão, mas noutras circunstâncias, em que referimos que a representatividade nos órgãos executivos deveria corresponder até certa medida nas proporções que os corpos profissionais existem nas instituições. E, portanto, portanto, tem que haver uma proporcionalidade da representação nos órgãos que representa a proporção de profissionais nas instituições. Isto é um aspecto importante para garantir que até profissionais com diferentes tipos de vínculo, não apenas os investigadores, não é, que incluímos investigadores de carreira, investigadores precários, bolseiros, que também são investigadores, possam ser representados nestes órgãos e ter uma palavra a dizer em função das dificuldades e dos desafios que enfrentam. Vamos dividindo aqui à medida que vamos lembrando. Foi falado aqui várias vezes a questão do financiamento, ou seja, que de alguma forma podemos ligar o financiamento, a falta de financiamento também à precariedade, ou seja, deve haver, e nós na altura já tínhamos definido isso, financiamento específico para investigação, ou seja, deve ir orçamento, neste caso do Orçamento de Estado, específico, ou seja, algo similar ao programa Ciência que nós, na altura até falámos com o CRUP, antes da questão do FCT Tenor, ou seja, programas ou financiamento direto para as instituições. Em conversar muitas vezes com as instituições, elas também gostavam de ter alguma garantia que houvesse financiamento para a investigação, que estariam seguros, mais seguros para a contratação. Ou seja, essa falta de financiamento, obviamente, também contribui fortemente para a questão da precariedade. Sendo que a fórmula de financiamento poderia representar também a quantidade, né, e a produção científica que existe nas instituições. Sim, e algo que também temos estado sempre, pelo menos a insistir desde 2020, que é a questão do tempo das políticas, que ali o deputado Chega falou. Obviamente que nós queremos políticas que durem, ou seja, neste caso que os vários partidos realmente definam uma visão, uma estratégia, e que esta não dure... que esta dure o suficiente para nós também sabermos o que é que nós queremos, que é uma imprevisibilidade muito grande, por exemplo, relativamente aos dos programas da FCT, não sabemos se este ano vai haver projetos ou quando é que vai ser o financiamento. Há uma imprevisibilidade muito grande do financiamento que vem nomeadamente para a investigação. Isto torna o sistema, obviamente, mais instável. Políticas mais duradouras, obviamente, muito longas, pode haver um risco porque a ciência evolui muito rapidamente, mas duradouras seria bastante positivo para a investigação. Aqui, relativamente à participação de entidades externas nas instituições de ensino superior, é conhecido a sua participação muitas vezes em órgãos consultivos, não em órgãos executivos, mas de qualquer maneira nós como investigadores defendemos sempre que o conhecimento deve extravasar, não é? E portanto, além de haver uma aposta clara e que tem havido políticas que revelam claramente a aposta na investigação
prática, experimental, que depois tem aplicação na prática e de qual a sociedade e outras entidades podem beneficiar dela, traduzindo-se depois em valorização económica também. Além desta aposta na investigação experimental, deveria também haver uma aposta na investigação fundamental, porque sem haver esta investigação fundamental, a longo prazo, outro tipo de investigação fica comprometido. Portanto, haver interação entre os parceiros externos não vemos isso como algo errado, mas numa perspectiva de colaboração poderá enriquecer até a interação entre a universidade, a instituição de ensino superior e a região onde essa instituição se insere. Pronto, estamos a ficar sem tempo, mas basicamente acabar de dizer que, ou seja, nós precisamos efetivamente de perceber qual é que é a nossa visão para o ensino superior, dela definir a componente de investigação que nós precisamos dela, obviamente deve acompanhar com financiamento e, no nosso entendimento, não as carreiras de investigação e de docente podem e devem estar interligadas, mas não podemos estar aqui a obrigar, no sentido de investigadores a poder dar aulas e deve-se criar, sim, mecanismos de flexibilidade, por exemplo, para a carreira docente, para a carreira também de investigação, para que estas realmente, se for do interesse de ambos, estarem num lado. Ou seja, também podemos defender, obviamente, que o docente pode largar a parte de docência se obviamente tiver uma grande componente de investigação, faz todo o sentido. Obrigado. Muito obrigado. Senhora Presidente, Sofia Lisboa. Muito obrigada. Pronto, são muitas perguntas e muitas questões, mas tentando ir ao essencial. Portanto, aquilo que nos parece é que há aqui, enfim, um entendimento, existe boa e má gestão, seja no público, seja no privado. Agora, aqui a ideia de que se vai resolver problemas de gestão e de funcionamento das instituições de ensino superior com a gestão privada, como se não houvesse também má gestão na gestão privada, na gestão empresarial, aqui parece-nos um equívoco. E, portanto, aqui a questão é que, numa ideia de gestão empresarial, nós pensamos no desenvolvimento de produtos e serviços, nomeadamente na obtenção de lucro, toda uma série de lógicas que estão muito bem para esse setor. As instituições de ensino superior têm outro objetivo, portanto, aqui e aí nós temos o entendimento de que o ensino e a investigação têm que estar estreitamente ligados, naturalmente, e, portanto, aqui, porque não é um ensino apenas de reproduzir conhecimento, nós, quando estamos a formar a este nível, estamos a formar, enfim, gerações qualificadas para serem críticas, para fazerem perguntas sobre aquilo que os rodeia, para produzirem o conhecimento na medida em que dão respostas através desse percurso e das capacidades que vão adquirir também, enfim, neste tempo que têm para desenvolver os seus estudos. E, portanto, aqui esta ligação entre o ensino e a investigação. E, portanto, este fazer de perguntas, identificar problemas, formando trabalhadores qualificados para depois, na sociedade, darem as respostas necessárias e produzir o conhecimento e as soluções para a sociedade, é o objetivo das instituições de ensino superior, não é o das empresas, nem tem que ser. E, portanto, aqui o que nós estamos a pensar é que no fim destas perguntas e quando se pensam as soluções, há sempre uma componente política, não é? Muito importante, que é nós estamos a decidir o que é que essa ciência, o que é que esse conhecimento vai servir, a quem é que vai servir, que objetivos e que interesses é que vai servir. E, portanto, aqui também acho que é importante referirmos, como também aqui já foi levantado, a questão de nós termos uma ciência aplicada no imediato e que pode servir os interesses estratégicos e económicos de uma série de setores, mas a verdade é que também aí se distingue a ciência pública, porque a ciência pública vai fazer investigação fundamental de décadas e décadas que não cabe a uma visão estratégica de curto prazo de uma empresa, não é? E, portanto, se não for a ciência pública, neste caso o Estado, a garantir que esse conhecimento é desenvolvido,
temos alguma dificuldade em compreender, de facto, o objetivo destas instituições. E achamos que no modelo de gestão e de funcionamento deve ser salvaguardado este aspecto. E, portanto, aqui a questão dos membros externos na gestão das instituições de ensino superior, a dificuldade aqui é que isso não tem nada a ver com cooperação nem com colaboração, porque a colaboração pode e deve existir, desde logo porque se estamos nas instituições de ensino superior a formar quadros altamente qualificados, se as empresas querem ter uma palavra a dizer e querem também desenvolver investigação, devem contratar estas pessoas. Sabemos que há um grande problema também a este respeito e que também deve ser uma preocupação dos governos, não é? Portanto, este problema de nós não termos, enfim, uma política de baixos salários que, obviamente, é incompatível com contratar quadros altamente qualificados e dar-lhes, enfim, as condições de trabalho e os rendimentos que são adequados. E, portanto, aqui também temos, neste momento, uma realidade que não foi aqui abordada, mas que acho que todos conhecemos, que é nós estarmos a investir na qualificação de profissionais que depois vão ter as respostas para a sua vida lá fora, porque é lá fora que vão ser recompensadas daquilo que foi o investimento que fizeram na sua formação, já agora que o Estado português fez na sua formação. E isto é um problema porque aqui há uma coisa à montante disto tudo, que é nós pensarmos que o desenvolvimento da nossa sociedade deve estar relacionado com uma estratégia de desenvolvimento, que a ciência é um elemento muito importante dessa estratégia de desenvolvimento e, portanto, nós precisamos de formar as pessoas para ficarem aqui a desenvolver essa estratégia e, portanto, numa lógica de lá fora estas pessoas vão encontrar soluções para as suas vidas, nós estamos a prescindir destas pessoas que nós precisamos delas aqui para desenvolver uma série de áreas e de resolver uma série de problemas, seja nas áreas das ciências sociais e, portanto, uma série de problemas ligados a questões sociais, de cultura, de património, seja, obviamente, questões energéticas, questões ambientais e toda uma série de outros elementos que nós precisamos urgentemente dar resposta na nossa sociedade e não ficar reféns daquilo que é as soluções que depois nos são vendidas por outros, não é? E, portanto, isto deve ser também, e aqui mais uma vez, aquilo que é político nisto parece-me bastante evidente e parece-me que não pode haver esta separação. E depois, finalmente, também o aspecto da questão da democracia interna e, portanto, se nós temos as pessoas dentro das instituições, com as condições de trabalho, se conseguimos combater a precariedade e elas, portanto, também têm um lugar naquilo que são os órgãos de gestão, mais capacitadas estarão para poder intervir dentro das suas instituições, para, enfim, fazer com que estas instituições respondam àquilo que é o seu papel e a sua missão. E neste momento o que nós vemos é o contrário. Portanto, este regime, e sobretudo no caso das fundações, também foi referido um aspecto muito importante, que é mesmo uma série de instituições que não são fundação, criaram os seus outsourcings de precariedade, não é? Portanto, a universidade continua a ser pública, mas tem o instituto, o laboratório que vai contratar ao abrigo de direito privado e, portanto, com todos os problemas de falta de condições de trabalho, no sentido de estabilidade que isso implica, e, portanto, este regime, com estas características, não nos parece poder garantir as condições de trabalho e o fim da precariedade, e, portanto, também, naturalmente, são um grande obstáculo àquilo que é a democracia interna das instituições, naquilo que já falámos de falta de representação, de concentração de poder, etc. E, finalmente, queria, portanto, referir esta questão que me parece fundamental, que é pensar que as questões de financiamento das instituições têm a ver com esta ideia de estratégia para o desenvolvimento do nosso país. E, portanto, aqui não é uma questão de qual é que é a percentagem do PIB. Claro que se podem fazer estimativas, mas a ideia é dar resposta àquilo que são as necessidades das instituições para desenvolver os seus projetos científicos. E já agora, referindo também este aspecto do sistema, portanto, nós somos a favor de um sistema unitário, achamos que ele deve ser diferenciado, porque justamente aquilo que é este setor no conjunto do nosso território deve ter particularidades. Nós não achamos que em todo o lado se deve reproduzir tudo. Aquilo que deve existir é em cada região do país um sistema de ensino superior e um sistema científico que dê resposta às necessidades também do desenvolvimento integrado e diversificado do nosso país. E, portanto, que isto também se deve fazer numa perspectiva de haver financiamento, o financiamento necessário. É tão simples quanto isto. O financiamento necessário para que as instituições possam oferecer aquilo que é, enfim, os seus, oferecer às diferentes regiões esta alavanca, não é, que se pode ter aqui através da formação a este nível, isto por um lado,
Para isto é preciso haver profissionais que estejam contratados, que tenham os seus direitos assegurados, e para isso é preciso financiamento, para que assim seja, para que depois estes profissionais, com a estabilidade que lhes é garantida dessa forma, possam intervir e participar democraticamente nas suas instituições para definir aquilo que são as suas opções de gestão e estratégicas, e ter autonomia para fazer isso, evidentemente, autonomia nesse sentido. Portanto, ter as condições, havendo as condições, há necessariamente todo um outro plano para se poder discutir os problemas de burocracia, discutir as questões de previsibilidade de financiamento. Portanto, achamos que isto aqui é também um elemento fundamental. Relativamente àquilo que é a internacionalização, é evidente que isto não é um meio que possa existir fechado nas nossas fronteiras, mas aqui também os elementos que temos é de alguma contradição, porque ainda há pouco tivemos medidas para atrair investigadores estrangeiros, quando o que nós precisamos é dar condições aos que aqui estão e que aqui se formam para não saírem do país. E, portanto, há aqui alguma dificuldade, que é na estabilidade laboral, em que as pessoas não estão a pensar permanentemente que vencimento é que têm no mês seguinte para pagar as suas despesas. É nessa estabilidade que nós podemos ter também uma maior circulação, e nós não podemos também integrar a União Europeia e depois pensar, enfim, ter este tipo de características do nosso sistema científico não é convincente, não é? Para depois outros que nos procuram, já agora do ponto de vista das bolsas de investigação, é uma realidade praticamente ultrapassada no contexto europeu. E, portanto, é muito complicado, e temos, enfim, por várias razões, colegas estrangeiros que vêm fazer aqui doutoramento e têm uma bolsa e que acham uma coisa completamente incompreensível que neste momento da sua vida não estejam já a fazer os respectivos descontos e não tenham já os seus direitos laborais garantidos, porque, enfim, quem está neste meio conhece o que é o trabalho de um investigador com bolsa e, portanto, sabe que são essenciais para garantir o funcionamento da investigação no nosso país, nos mais diversos setores, e que é inadmissível que não tenham os direitos correspondentes. Portanto, do ponto de vista da internacionalização, também deixar essa nota. E não sei se queria aqui terminar com alguma coisa, aqui a questão do SI, que também foi referido. Para nós é importante que se esteja a discutir o estatuto, mas, sobretudo, um problema que nos parece é que o anterior... O maior problema do anterior era não ser aplicado, ou seja, o maior problema do Estatuto da Carreira era que a maior parte dos investigadores em Portugal eram precários, mais de 90% dos investigadores são precários e, portanto, para esses o Estatuto não diz nada porque não estão ao abrigo dele. E, portanto, nós fazermos uma revisão do Estatuto acho que é importante, há uma série de aspectos que podem ser melhorados e no caso de um artigo que possa contemplar a contratação de investigadores não doutorados, parece-nos importante também para aquilo que é a nossa maior reivindicação, que é o fim do Estatuto do Bolseiro de Investigação. Agora, efetivamente, aquilo que interessa depois é a sua aplicação. Não pode deixar de haver bolsas, não deixar de haver estatuto do bolseiro e, portanto, é importante que se tenha essa consciência, que enquanto houver estatuto do bolseiro vai haver recurso a este vínculo, mesmo que se entenda que existe um caminho para se acabar com aquilo que são os doutorandos ao abrigo deste vínculo e que se possa contratar a esse nível, mas que o que é importante é estabelecer que o trabalho de investigação é trabalho, seja por 3 meses, seja por 2 dias, seja por 2 anos ou 3, como qualquer outro setor da sociedade, existe contratos de trabalho para a duração daquele trabalho e, portanto, que ao abrigo de um projeto esteja ou não a fazer em paralelo a sua formação. Um investigador que está a desenvolver trabalho de investigação deve ter um contrato de trabalho e os respectivos direitos. Obrigada. Muito obrigada. Agradecemos todos os contributos que nos trouxeram, sobretudo sobre esta dimensão da investigação que, nas vossas palavras, consideram que está subdimensionada no regime atual, e queria transmitir também que estivessem completamente à vontade para nos enviar todos os contributos e sugestões que entendam ao longo deste processo que decorre já e que irá só finalizar quando tivermos o novo regime jurídico e, portanto, até lá podem enviar sempre os contributos que entenderem por escrito para este grupo de trabalho ou, se considerarem importante, também novas reuniões. Muito obrigada.